Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre livros. Quero mostrar pra vocês todos os livros que eu li em 2025. Quero dar também a minha opinião sobre qual livro eu acho que você deveria ler em 2026. Vamos falar sobre os planos de leitura para 2026. Quando finaliza um ano para começar o outro, eu sempre tive um plano de ler tantos livros no ano. Isso sempre me frustrou porque eu nunca consegui ler exatamente aquela quantidade de livros que eu tinha colocado na minha cabeça. E aí, esse ano eu fiz diferente. Eu tava mais consciente, né, das coisas que eu conseguia, do meu tempo, né, do tempo que eu tinha pra ler e etc. E eu deixei em aberto. Eu fiz aquele negócio igual a Dilma, né? Vamos deixar uma meta, não vamos colocar uma meta, vamos deixar a meta aberta e etc. Eu fiz isso, deixar a meta aberta. E aí, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Foi isso que eu fiz esse ano. E eu acredito que isso deu muito certo, porque eu não fiquei com aquela pressão dentro de mim que eu tinha que fazer, que eu tinha que ler e que eu tinha que fazer acontecer, né, com aquele número que estava na minha cabeça. Então vamos mostrar os livros que eu li em 2025. Um deles foi esse daqui, eu já falei sobre ele, Hábitos Atômicos. Eu já li esse livro. Esse livro é incrível. Ele fala sobre o poder do hábito, sobre o poder dos 2 minutos. Quando você quer começar um hábito e não uma coisa que você tem prática, o livro ensina como é que você torna as coisas fáceis para que você consiga atingir o seu objetivo, que é formar um hábito de uma coisa que você não tem e que você quer ter, ou de algum hábito que você já tem que você quer tirar da sua vida. Então é um livro que eu indico muito para 2026. Vou mostrar para vocês. Esse daqui eu comprei em Portugal, porque aqui é muito caro comprar livros em português, né? Normalmente você paga o mesmo valor que do Brasil, assim, em número, só que em euro, e aí é muito mais caro. Então também vou mostrar os meus livros do Kindle, porque na Kindle Day desse ano eu comprei muito livro na promoção. Também tinha muitos livros lá que estavam por R$0, que eu também baixei, né? Fiz meio que a compra, só que eu não paguei nada. E tá no meu Kindle. Vou mostrar também os livros que eu li no Kindle, porque nem sempre eu consigo ler o livro físico. Esse daqui eu nem tenho nenhuma marcação, porque eu comprei ele no Kindle, eu li no Kindle, só que aí eu queria ter ele físico, e foi tão especial pra mim que eu queria ter ele físico. Um outro livro que eu li esse ano foi esse daqui, Sapiens. Esse daqui eu comprei físico, eu não tenho ele no Kindle. Eu comprei ele em Portugal também. Eu paguei acho que uns 20 e poucos euros, foi meio caro. Normalmente comprar livro em Portugal, porque obviamente eu consigo comprar em português, é caro porque eu tenho que pagar em euro, então eu não gosto. Então eu opto por, quando alguém vem do Brasil pra cá, trazer os livros que eu quero, né, ler. Ou ler no Kindle, porque aí eu tenho uma conta da Amazon Brasil e eu consigo comprar tudo em real e fica muito mais fácil. Vamos falar desse livro aqui. Esse aqui é A Breve História da Humanidade. Esse aqui fala muito sobre como nós, seres humanos, fomos evoluindo no decorrer, né, da nossa existência. E aí todas as revoluções que nós passamos, a Revolução Agrícola e tal, é um livro muito específico, né? Ele vai dizendo como é que os povos foram formados e etc. A partir da visão, né, do historiador Yuval Noah Harari. Acho que é assim que chama o nome dele. É um livro muito incrível. Inicialmente, o início do livro não é uma coisa que eu acredito muito, que fala como se a gente tivesse vindo, né, de uma explosão. Mas eu também não gosto de ler só livros que falam exatamente aquilo que eu acredito. Mas tem muita coisa aqui interessante, falando como nós nos tornamos caçadores e tal, coletores, etc. É um livro incrível, é um livro bem denso, grosso, mas eu indico bastante ele. Agora eu vou falar pra vocês dos livros que estão no Kindle, porque livro físico, eu tenho alguns aqui, eu vou mostrar pra vocês quais que eu tenho, quais são as minhas leituras de 2026, quais serão, né, as minhas leituras de 2026. Mas muitos dos meus livros que eu li esse ano, ele está no Kindle, justamente porque é aquilo que eu falei pra vocês, né, que eu não tinha como comprar livro físico aqui. Esse aqui é o meu Kindle. Ele é um e-book maior, né? Maior do que o normal. Eu gosto dele. Assim, eu tenho um pequeno também, mas esse daqui é muito melhor, que esse eu posso fazer anotações. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui quais foram os livros que eu li. Então, desse ano, eu li o livro A Síndrome da Boazinha, que fala sobre como a gente quer ser boazinha o tempo todo, como que a gente fala
sim para muitas pessoas, e ao mesmo tempo que a gente diz sim para as pessoas, a gente diz não para nós mesmos ou para as nossas crenças, para aquilo que a gente acredita, porque a gente quer ser aceito no meio da sociedade, né, a gente quer ter relevância e tal, e a gente acaba deixando de ser quem nós somos para tentar agradar o tempo todo. É um livro incrível, indico muito ele. O outro livro que eu li foi O Catalisador. Esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui que tem uma borboletinha, tá vendo? E ele fala de como é difícil convencer as pessoas de mudar e como você consegue criar condições para que a mudança ocorra. É um livro bem pequeno, então não é uma leitura tipo muito extensa e cansativa, e tem muitos insights muito bacana. Não vou falar exatamente cada ponto de todos os livros, porque eu li muitos livros. Eu não consigo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu li o livro O Cérebro no Mundo Digital. Ele é da Marianne Wolf e ele fala sobre como a nossa cabeça funciona, né, diante da leitura e diante das conexões neurais. Ele é um livro mais, posso dizer, psicológico, né, mas talvez um pouco acadêmico, mas ele é incrível, muito, muito bacana. Li também Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Ele é um livro incrível. Todos os livros que eu li eu vou falar que é incrível, porque todos que eu li esse ano eu gostei. Ele fala como funciona o nosso processo de sono, os benefícios, os malefícios quando a gente não dorme e tudo que acontece no nosso cérebro e as coisas que o nosso corpo produz no momento do sono. Ele explica sobre o ciclo do sono e como funciona cada pedacinho do ciclo. É um livro maravilhoso, aconselho muito. A gente começa a ver a questão do sono, né, de dormir bem e tal, de outras maneiras. Outro livro que eu li, que foi muito bacana, é A Fórmula do YouTube, porque um outro livro que eu li foi A Fórmula do YouTube, de Daryl Eves. Ele fala como é que o algoritmo funciona e como ele conseguiu fazer muitos canais crescerem. Ele tem uma relação muito próxima com o MrBeast, que é o top aqui do YouTube. É um livro muito, muito, muito bacana. E no livro você ganha meio que um curso para você conseguir fazer thumbnails, né, que são as capas dos vídeos e tal. Eu ainda não fiz esse curso, que é completo em inglês, então você precisa saber inglês para poder fazer o curso, mas o livro, a tradução tá em português, então é uma tradução em português, mas o curso que você ganha comprando o livro você precisa fazer em inglês. Eu ainda não fiz, mas é um livro muito bacana, traz muitos insights de que se um vídeo que a gente fez não foi bom, não é porque o YouTube nos odeia, o algoritmo nos odeia, porque a gente talvez está falando para um público que não é o nosso, e a gente tem que tentar adaptar e entender tudo aquilo que o YouTube, né, os analytics do YouTube mostra pra gente. Mas é um processo de aprendizado mesmo, muito, muito bacana esse livro. Um outro livro que eu li foi Contágio, do Jonah Berger. Ele fala por que as coisas pegam. Ele explica como é que as coisas viralizam, né, como é que as coisas vão se contagiando, assim, como é que a gente vai se contagiando com as coisas. Um exemplo que ficou muito marcado é, tipo, quando você vai escolher um restaurante, e aí tem 2 restaurantes que são iguais e um tá cheio e tá vazio. Ele explica por que o seu subconsciente, né, o seu cérebro escolhe ir no restaurante que tá cheio e não no que tá vazio. É um livro muito, muito bacana. Eu acho que ele é mais voltado para marketing, porque ele fala muito disso, de como uma ideia pode viralizar. É um livro incrível. Outro livro que eu li esse ano foi A Vaca Roxa. É um livro também sobre marketing, que ele explica de como... Porque uma vaca roxa é uma coisa que não é normal, né? Não é comum. Ele fala como você fazer do seu produto uma vaca roxa, uma coisa que todos vão olhar, todos vão dar atenção, né? Como é que ele se transforma numa coisa incrível, mas é muito para negócios, que é como você se destaca dos seus concorrentes. E aí ele dá exemplos de marcas e tal, é um livro muito bacana. Outro livro de 2025 foi Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Ele explica como que a ideia, né, de riqueza está na nossa mente, não no dinheiro físico em si. E aí ele traz insights sobre como que a gente pode tornar realidade aquilo que está na nossa mente. Fala sobre hábito, conhecimento também econômico e etc. É um livro maravilhoso. Ele fala também muito sobre ter clareza no seu objetivo, sobre colocar aquilo que está na tua cabeça, como transformar aquilo em realidade, sabe? Como deixar de ser apenas um pensamento, uma ideia, mas trazendo aquilo para a tua vida com persistência, mentalidade positiva e etc. Muito, muito bom, indico super.
Um outro livro que eu li foi Arruinados pelo Amor de Deus, que fala sobre o livro de Jonas e tudo que aconteceu com Jonas, né? Como que ele foi parar. E ele traz um aprendizado de como Deus nos ama e como é que ele trata a gente de forma individual, porque Deus nos conhece e sabe, né, como tratar com cada um. E aí ele explica todo o livro de Jonas e é um livro maravilhoso. Gostei muito, muito de ler ele. Outro livro que eu li esse ano foi Confissões de um Publicitário. Ele explica sobre como que o marketing acontecia, né, antigamente no jornal e como que ele teve muitos marketing bem-sucedido. Ele é tipo um expert do marketing. É uma coisa mais voltada para negócios, um livro, né, mais voltado para negócios, mas muito, muito bom. Enriquecedor também se você tá nesse ramo aí do empreendedorismo, quer saber e conhecer mais um pouco sobre marketing. É um livro muito bacana. Outro livro foi Comece pelo Porquê. É um livro mais para empreendedorismo, porque ele explica como líderes e empresas sabem o motivo pela qual elas existem. E ele dá muitos exemplos sobre a Coca-Cola, a Apple. Ele explica como é que você consegue ser uma empresa bem-sucedida quando você tem entendimento claro do porquê a sua empresa existe, qual é o objetivo que ela quer alcançar. Outro livro, o 12 Regras para a Vida. Ele traz um resumo prático de 12 regras para você viver com mais responsabilidade e equilíbrio na sua vida. É um livro muito bacana, é um livro mais denso, não é um livro muito simples de ler, posso dizer. Eu acho que se você estiver começando a leitura, não deveria ser o primeiro livro que você deveria ler. 2 livros que não estão mais aqui no Kindle, porque eu tinha o Kindle ilimitado e eu não tenho mais, aí os livros saíram. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Ai, um livro incrível. Como que a gente consegue ter o coração de Maria, que ficou lá aos pés de Jesus quando o mestre estava no local. No mundo de Marta, que é o mundo onde a gente quer fazer tudo, que nós queremos ser guerreiras e dar conta de tudo. E às vezes a gente tem que escolher aquilo que é mais importante e não querer mostrar para as pessoas o quanto que a gente pode fazer. Porque às vezes a gente pede a oportunidade, igual Marta perdeu a oportunidade de estar com Jesus naquele momento que ele estava ali na casa dela, que ela queria, né, mostrar ou queria fazer aquilo que ela sabia de melhor, que era servir as pessoas. Então ela estava lá fazendo comida, fazendo um monte de coisa, enquanto a Maria não estava se preocupando com essas coisas e ela queria ouvir o que o mestre tinha a dizer. O livro destrincha bastante a história de Maria e Marta e coloca as situações de como a gente tem vivido a vida nos dias de hoje. É um livro maravilhoso. O outro livro que eu li foi o Manual do FBI. É um livro muito bacana, ele explica sobre como você entender a outra pessoa. Ele te dá também algumas táticas para saber se a pessoa tá mentindo, se a pessoa tá te falando a verdade, se a pessoa tá nervosa com aquilo que ela tá falando, se ela tá em dúvida. É um livro muito, muito, muito bacana também. O último livro que eu li foi Desperte o Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Eu também li esse livro esse ano. Ele fala muito sobre controlar as emoções, como controlar a sua mente, tomar, né, trazer as rédeas da sua vida de volta para você, com mais confiança, etc. É um livro muito, muito grande. Demorei muito para ler ele, mas é um livro maravilhoso. Todos esses livros foram livros finalizados, foram livros que eu já li. E um livro que eu estou lendo atualmente, porque eu tô lendo 2 livros. Um livro que eu estou lendo atualmente é Poder Sem Limites, também do Tony Robbins. Tá marcadinho aqui, eu tô no capítulo 5. É um livro muito, muito incrível. Eu já fui no workshop dele, já assisti o documentário dele na Netflix. Eu acho ele um cara incrível e ele ensina como é que o nosso comportamento, ele é formado pela nossa cabeça, pelas coisas que a gente cria na nossa cabeça e das nossas emoções. Então, ele ensina no livro como é que você consegue controlar a sua mente, controlar as suas emoções, os seus pensamentos, e aí você vai deixar de tomar atitude, né, de fazer coisas sem pensar e no automático, mas você vai ter consciência daquilo que você está fazendo, né? Você vai ter total domínio sobre a sua própria vida e etc. É um livro incrível, ainda tô no capítulo 5. Mas eu já li ele no Kindle, mas eu não finalizei ele no Kindle porque eu queria muito ler ele físico, porque tem muitos exercícios aqui pra você fazer direto no livro que eu não conseguia fazer no Kindle. Então, é o meu livro de cabeceira, significa que é o livro que eu leio à noite, porque tem outro livro que eu leio de dia, mas esse é o livro que eu leio sempre à noite antes de dormir. Eu leio um capítulo por dia. Um outro livro que eu tô lendo atualmente é Story Selling, que é como contar histórias que vendem.
é mais para técnicas de venda, mas você pode trazer isso para sua vida, né? Se você faz coisas para rede social e etc, ainda que você não venda nada, mas é como você contar histórias. E aí ele ensina um passo a passo de como que você consegue captar emoções e captar a atenção do teu público e etc. É um livro bacana. Eu já li, vamos ver aqui, 25% dele. Eu leio também um capítulo por vez e eu leio ele no metrô, que agora como eu tô indo de transporte pro trabalho, eu estou aproveitando para ler um livro no metrô e outro eu leio em casa, que é o livro físico. Então eu consigo carregar esse daqui, que é muito fininho, ó, no metrô, e o físico, o livro físico, né, que é o livro que eu leio em casa, que é esse aqui, eu não carrego pra rua, só carrego esse. Então assim eu consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu leio um de manhã e um livro à noite. Agora vamos para os livros que eu comprei para 2026. Um livro que eu comprei, um não, né? Vou mostrar todos os livros que eu comprei. Eu comprei esse aqui, acredite, eu estou mentindo. Confissões de um Manipulador das Mídias, de Ryan Holiday. Comprei esse livro aqui, tô muito animada pra lê-lo. Outro livro que eu comprei é O Fim do Marketing. Eu comprei esse aqui num combo de 3 livros, que veio O Fim do Marketing, veio Marketing de Permissão. Olha que capa bonita, ele ainda vem assim, ó, num negocinho de plástico. Incrível. E outro livro que veio foi esse daqui, Storynomics. Eu comprei esses 3 aqui num combo. Uma amiga minha trouxe do Brasil para mim. Outro livro para 2026 é esse aqui, do Jordan Peterson também, que é Mapa do Significado. Aqui ele explica sobre a arquitetura da crença, como que a crença acontece. E aí é um livro, gente, denso. Não tenho palavras para falar sobre. E o que eu gosto nesse livro aqui é que ele tem as capas, as folhas amarelas. Eu gosto de livro com capa, com folha amarela. Não gosto de livro com folha branca. Eu acho que dá coisa na minha cabeça, sabe? Tá. Ai, livro para 2026. Como Dominar a Sua Mente, de Napoleon Hill também. E a ideia desse livro é como você pensar focado no sucesso. Como você dominar a sua mente. Vamos ver outro aqui. Outro livro para 2026 é A Mente Moralista, porque pessoas boas são segregadas por política e religião. Esse livro aqui, 2026 também. Eu tenho muitos livros para 2026. Outro livro para 2026 é O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu tinha começado, mas eu não terminei, porque eu tava cheia de livro lendo ao mesmo tempo. É um livro bem curtinho, acredito que em 2 dias eu acabe ele. O último livro de 2026 é esse aqui, A Insustentável Leveza do Ser. Não é um livro de autoajuda, né, pode dizer assim. É um livro de conto mesmo, né, de história, de romance. E esse são os livros para 2026. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu deixei. Ah, tem. Cadê? Esse aqui. Tenho esse inglês aqui, que eu tô lendo, mas tá sendo uma luta. Eu vou deixar ele pra 2026, porque ele é inglês. E apesar de eu entender inglês quando eu leio, como ele é um livro mais de psicologia, né? Us and Them, A Ciência da Identidade, é o nome do livro. Eu comprei ele nos Estados Unidos. Gente, mas é inglês. É um livro mais denso e eu tenho um pouco mais de dificuldade de ler em inglês. Olha o que eu achei aqui dentro. Oh, isso daqui é pra marcar livro, só que ele é magnético. Marcador magnético. Incrível, né? Ui, tem uma lhaminha. Tem esse aqui. O que tá escrito? Café, sofá e livro. Café, sofá e livro. E tem um ratinho. Ai, amei. Esse daqui é o mesmo Storynomics, só que quando eu comprei esse daqui, eu comprei esse junto. Só que esse Storynomics tá na língua original, que é inglês. Só que eu acabei conseguindo comprar ele em português, importado do Brasil. Então, eu não sei se eu vou ler ele em inglês. Talvez depois, quando eu tiver, muito livre, que eu já tiver lido todos os livros que eu tenho pra ler, eu lerei ele em inglês. Estou animada para 2026. Não vou botar uma meta, vamos deixar a meta para 2026 aberta.
Mas eu tenho muitos livros, né, aqui já comprados para ler em 2026 e tem alguns no Kindle também que eu comprei. Vou falar para vocês quais foram do Kindle, porque eu não tinha dito quais livros eu comprei no Kindle. Eu comprei 1984, O Caminho do Artista. Eu vou botando para vocês aqui a fotinho do livro, para vocês verem. Eu comprei O CEO Quer Que Você Saiba, Chega de Regras, que é um livro evangélico. Comprei Mais Esperto que o Diabo, porque todo mundo tá falando desse livro. O Guia Prático da Oratória também. Comprei aquele Comporte-se, é um livro muito grande. Eu quero lê-lo, mas não sei quando que eu vou iniciar a minha leitura. Eu comprei O Jeito Disney de Encantar Cliente, né? Porque agora eu sou empreendedora, eu preciso entender mais desse mundo de marketing, de empreendedorismo, etc. Eu comprei também As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera. Eu comprei Ensaio sobre a Cegueira, Fernando Pessoa, Livro de Desassossego, Crime e Castigo. Comprei o Diário de Subsolo também dele. Comprei Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro. Comprei também Ana Karenina, do Tolstói. Tem o Nexus, que é a continuação desse livro aqui, que fala agora mais sobre AI, sobre uma coisa mais atual. Comprei Rápido e Devagar, que eu também tenho que ler. Que é Se Deus Tiver Outros Planos. Então, todos esses livros aqui que tá no meu Kindle, eu comprei no Kindle Day, da Black da Kindle aí que teve. Não me lembro quando foi. Mas muitos deles foram de graça. Muitos estavam R$2, R$3, então eu fui botando aqui, porque é muito melhor do que eu pagar 30, se eu posso pagar 2. Então eu já prefiro comprar logo. E essa é a minha lista infinita de livros aqui. Eu posso dizer que nos próximos 2 anos eu não preciso comprar livro, porque eu já tenho livro suficiente para ler. Agora me fala quais são seus planos de leitura para 2026 e quais foram os livros que você leu em 2025, se eu li também alguns, e se você gostou ou não gostou, qual foi da minha lista que você também leu e teve uma opinião diferente da minha. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!